rural ou aposentadoria do trabalhador rural. Recebi algumas perguntas, né, de alguns internautas que eu gostaria de... Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Depois de tanto tempo distantes aqui das redes sociais por conta da pandemia, nossa equipe estava toda protegida em casa. Peço desculpa a todos pelo sumiço, mas agora a gente volta. E para comemorar que nós estamos voltando, nós estamos estreando aqui um quadro que a gente quer que vocês nos ajudem aí a batizar. Vocês vão assistir em instantes aí, a gente está quase começando aqui. É uma espécie de uma conversa ou um podcast que a gente vai fazer, eu e o Alex, que é meu gerente aqui de marketing em redes sociais. Tomara que vocês gostem, tomara que seja muito legal para vocês e traga para vocês aí bastante informação que possa fazer a diferença na vida de vocês. Hoje o tema é trabalhador rural, o trabalho rural e trabalhadores rurais na Previdência. Eu quis abrir essa série de vídeos fazendo uma homenagem ao trabalhador rural, essas pessoas tão importantes nas nossas vidas, que trazem os alimentos até a nossa mesa, sempre trouxeram, sempre com muito sofrimento, muito trabalho duro. Então eu queria aqui me colocar ao dispor de todas essas pessoas, se você é um deles ou se você conhece algum deles, para esclarecer as suas dúvidas. Então vou tentar trazer para vocês o máximo de conhecimento hoje, mas eu tenho certeza que vão sobrar dúvidas. Então eu peço para vocês deixarem os seus comentários que a gente vai respondendo. Tá bem? Muito obrigado! Bom, então é isso. Boa noite, pessoal da fila do INSS. Você que ainda não entrou, que vai entrar, esse bate-papo hoje com o Dr. Marcelo vai ser muito importante, muito legal para vocês. Boa noite, gente. Tudo legal? Bom que a gente está voltando a se falar depois de tanto tempo aí parado por causa dessa pandemia. O tema de hoje vai ser aposentadoria rural ou aposentadoria do trabalhador rural. Queria muito mesmo de coração que isso pudesse ser legal para vocês, pudesse ajudar vocês a saírem dessa fila. E vamos lá. Daí, Alex, o que manda para hoje? Bom, Marcelo, a gente recebeu algumas perguntas, né, de alguns internautas que eu gostaria de falar depois. E antes, a gente gostaria de perguntar para que serve o tempo rural? Bom, esse tempo rural ele pode ser utilizado para várias coisas. Eu vou tentar fazer uma listinha aqui para ficar claro para as pessoas, tá? Perfeito. Então vamos lá. Existem duas formas de você utilizar o tempo rural. Uma das formas é utilizar ele sem contribuição a qualquer momento. Para que benefício você pode utilizar isso? Para aposentadoria por idade rural, para aposentadoria por invalidez rural, auxílio-doença, para pensão por morte, salário maternidade e até auxílio reclusão. Se você quer um desses benefícios, você pode pedi-los a qualquer momento em que você tiver esse problema, evidente, né? Mas não tem uma data específica em que eles deixaram de valer. Há um outro tipo de tempo rural que você pode utilizar, e esse sim, existe um prazo para isso, que é o seguinte: se você está tentando uma aposentadoria por tempo de contribuição, você pode utilizar períodos rurais trabalhados no início da sua vida. E aí tem um limite de data, que é 1991. Se você trabalhou depois dessa data, depois de 91, aí você não pode mais utilizar o tempo rural. Antes de 91, você pode utilizar eles todos. Então, para resumir, existem os benefícios em que você consegue esses benefícios todos, né? Sem pagar nada e sem nenhum limite de tempo, que são aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão. E existe uma forma de utilizar o tempo rural também na aposentadoria por tempo de contribuição, só que aí tem um limite de tempo, que é 1991. Trabalhos rurais anteriores podem ser utilizados. Bom, muito interessante, Marcelo, saber disso. E por que é possível utilizar esse tempo rural? Bom, eu vou ter que falar um pouquinho de história para que fique claro para as pessoas, tá? Porque senão parece que é milagre, parece que é golpe, né? Por que pode utilizar um tempo sem nenhuma contribuição, sendo que todos os trabalhadores do país têm que pagar o INSS para conseguir se aposentar? Essa história do lavrador veio lá da década de 60, mais ou menos, quando começou
a imigração rural para a cidade. Durante muito tempo, os brasileiros do meio rural produziram os alimentos para a sociedade e chegou um momento em que começou a haver uma migração urbana. Um dos motivos dessa migração urbana é porque o INPS da época não abrangia o trabalhador rural, não pagava benefício nenhum para ele. Eles eram excluídos do sistema. Vou te dar um exemplo. Uma mulher de um trabalhador rural, àquela época, sequer tinha um parto pelo SUS, porque nem SUS havia INAMPs naquela época. Então, naquela época em que o lavrador morava no sítio, a maior parte da população brasileira de lavradores morava no sítio, morava nas zonas rurais, o lavrador era completamente excluído, não tinha nem previdência e nem saúde. Isso começou a mudar com a Constituição de 1988, mas até lá o que houve foi uma intensa migração para o meio urbano, e o Brasil deixou de ser um país rural para se tornar um país urbano. Essas pessoas vieram morar na periferia de todas as cidades grandes do país e começamos a ter problemas sociais relacionados a essa migração. Para tentar compensar esse trabalhador rural que se esforça no campo sem ter a sua proteção social necessária, foram criados alguns benefícios, isso já desde 1960 e poucos. Veio o Estatuto da Previdência, Estatuto do Trabalhador Rural na Previdência, depois Lopes e etc. Outras leis que vieram tentando proteger o trabalhador rural. Essas leis vieram estabelecendo, então, benefícios ao trabalhador como forma de tentar compensá-los pela injustiça social de décadas sofridas por esses trabalhadores. Bom, essa é a parte da história. Essa legislação foi evoluindo até que em 1991 saiu a Lei da Previdência Social do Brasil, estabelecendo que até hoje é a norma que rege esses benefícios para trabalhadores rurais do país, que são aqueles benefícios que eu acabei de dizer agora há pouco e que eu vou repetir rapidinho, que são aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-reclusão e a utilização do tempo rural antes de 1991. Agora vocês entenderam por que 91. 91 foi a data da lei, e essa lei disse o seguinte: daqui para frente, todo trabalhador rural que quiser utilizar o período de trabalho rural para aposentar por tempo de contribuição, precisa contribuir. Antes dessa lei, todo o período rural trabalhado não precisa de contribuição, pode ser somado. Acho que ficou claro, né? Com certeza, Marcelo. Obrigado pela explicação. Você que está na fila aí do INSS tentando se aposentar, acredito que essas dicas continuam sendo muito valiosas para vocês aí. E qual que é o trabalhador rural que tem direito nesse caso? Então, na verdade, praticamente todos os trabalhadores rurais têm direito, com exceção daqueles trabalhadores que podem ser qualificados como individuais. Eu vou tentar explicar melhor para que o pessoal de casa entenda. Funciona assim: na Previdência, o lavrador normalmente ele é qualificado como segurado especial. Quem são esses caras? Os pequenos agricultores. Então, aquele parceiro, meeiro, arrendatário, o comodatário, aquele que de repente trabalha num pedacinho de terra que é da família, ou por algum motivo algum terceiro cedeu gratuitamente, ou o pequeno proprietário rural. Bom, esse é o segurado especial, aquele que está definido na lei como uma pessoa que tem direito à proteção especial do Estado. A Justiça aplica essa legislação, por analogia, aos boias-frias. Eles não estão listados na lei, porém, o boia-fria, algumas regiões chamam de diarista, de turmeiro, tem alguns nomes que são utilizados para isso, mas são aquelas pessoas que moram na cidade e pegam as conduções rurais, caminhões, ônibus, país afora, para ir trabalhar
em alguma propriedade rural próxima da sua cidade. Esses boia-frias também têm uma equiparação ao segurado especial, portanto, tem todos os direitos dos segurados especiais, são aqueles benefícios que eu já acabei de dizer e não vou repetir. Então, excluídos desse, além desses, existem outros tipos de trabalhadores rurais, que a gente diz o seguinte, que eles não são aquelas pessoas hipossuficientes, aquelas pessoas que não precisam da proteção do Estado, ou seja, as pessoas que podem pagar. Quem são? Veterinários que trabalham só no sítio, só na zona rural, agrônomos, grandes proprietários rurais, grandes latifundiários e qualquer pessoa que por um acaso esteja no sítio, mas que não seja segurado especial no sentido de ser aquela pessoa, aquele pequeno agricultor que precisa de proteção do Estado. Esses pequenos agricultores têm direito a todos esses benefícios que eu disse. Esses outros que eu disse, veterinários, agrônomos e grandes proprietários rurais, têm que pagar para aposentar. Cara, bastante interessante. Você comentou do boia fria, né? Que às vezes as pessoas não sabem, né? Que eles também têm o mesmo direito de um trabalhador rural, né? Assim como, né? É interessante saber disso. E como que prova essa atividade rural, esse trabalho rural? Só voltando para essa situação do boia fria, por incrível que pareça, tem juiz que não sabe disso. Olha só. Porque como não está na legislação, alguns juízes não são treinados em direito previdenciário como deveriam ser, né? Então, é muita matéria e aí a pessoa acaba estudando para o concurso um monte de coisa e não foca em previdenciário e não percebe isso. Aí acaba chegando numa comarca de interior e acaba assumindo vários processos previdenciários de boia fria e até leva um susto lá e acaba tendo que julgar, aprendendo no meio do caminho. Não sabe muito o que fazer, direito, né? Eles têm direito por equiparação, isso já está decidido. Muito bom. Eu acabei me esquecendo da sua pergunta. Como que se prova o trabalho rural? Ah, tá. O que utiliza, documentação e tudo mais? Para a gente falar adequadamente da prova do trabalho rural, talvez a gente devesse ter um dia só para isso. Mas eu vou tentar dar uma resumida aqui para ficar claro. Então, certo. Se você é trabalhador rural, o que vocês têm que entender é o seguinte: qualquer coisa que comprove que você é trabalhador rural tem direito, dá direito. Ou seja, está escrito lavrador na sua profissão, na profissão do seu marido, na profissão do seu pai. Se algum documento que você tiver comprovar que esse período trabalhado pela sua família foi um período de trabalho rural, ele serve de prova. Eu vou citar alguns exemplos rapidamente aqui para poder exemplificar um pouco melhor e ficar um pouco mais claro. As pessoas normalmente levam certidão de nascimento do irmão, mas por que certidão de nascimento do irmão? Porque os irmãos são filhos normalmente do mesmo pai e quando isso acontece, quando os irmãos são filhos do mesmo pai, consta a profissão do pai, lavrador. Então, se você é filho do José, seu irmão é filho do José e o José é lavrador, aquele documento também serve para você. A certidão do óbito do pai, quando o pai morreu e você ainda era um jovenzinho ainda, também é utilizada. A certidão sua de casamento, o certificado de dispensa do registro eleitoral, do registro militar, o certificado de registro eleitoral. Todos esses documentos constam ali a profissão da pessoa como lavrador, portanto, então, são utilizados são aceitos para comprovar a atividade rural dessa pessoa. Acho que é isso. Certo. Essa pergunta é específica para o pessoal que está na fila do INSS esperando lá. O que o INSS exige como prova para comprovar essa atividade rural? Além dessa documentação que você já citou, né? O que o INSS exige para comprovação? Tá. O INSS ele é um pouco mais duro para aceitar a documentação rural. Um pouco elogio. Ele é muito mais duro, muito mais difícil comprovar tempo rural no INSS. Por quê? Bom, talvez exista aí uma ordem, uma razão mais filosófica do que de direito. Imagino eu que exista ali uma sensação de proteger o órgão onde eles trabalham e eles acabam estabelecendo algumas coisas que mesmo as instruções normativas internas deles não descrevem. Então, se na justiça a gente aceita, por exemplo, certidões de casamento, de nascimento de filho, para comprovação de tempo rural e esse período
que a certidão ou esse documento comprova pode ser esticado, no INSS não. Por exemplo, você juntou ali o seu certificado de dispensa do serviço militar. Está escrito lavrador, você tinha 18 anos. Bom, as testemunhas dizem assim, ó, não, mas ele trabalhou desde novinho na atividade rural. Trabalhou desde novinho na atividade rural? Trabalhou. Ah, então tá bom. Então ele tem um documento com 18 anos, mas desde os 12 ele trabalhava na lavoura, porque as testemunhas disseram. Isso é na justiça. Já no INSS, normalmente, eles só aceitam períodos rurais entre 2 documentos rurais. Então, por exemplo, você casou em 1980, teve o último filho seu em 1988. Eles aceitam de 80 a 88. Eles não aceitam antes e não aceitam depois disso. E onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. Mas é assim que, na prática, tem acontecido no INSS. Bom, então, além do INSS ser rígido no exame da documentação, apesar dos documentos serem os mesmos, ou seja, você vai levar na justiça o documento XYZ, você vai levar no INSS o documento XYZ. Mas além desses documentos, o INSS exige uma coisa que eles chamam de autodeclaração rural. O que é a autodeclaração rural? É um formuláriozinho, uma folha, em que você vai colocar o seu nome, todas as propriedades em que você trabalhou e assinar embaixo. Por incrível que pareça, eles aceitam a autodeclaração rural como comprovação da atividade rural, desde que esteja amparado em algum outro documento da época, uma certidão de casamento, por exemplo. Então o INSS vai exigir a certidão de casamento, nascimento dos filhos e a autodeclaração rural como comprovação. Já na justiça, pelo menos de regra, a autodeclaração rural não serve para nada. Os juízes vão querer ouvir suas testemunhas e você também. Entendi, Marcelo. Nós vemos aí que a reforma da Previdência mudou, né? E como que ficou o trabalhador rural depois dessa reforma da Previdência? Mudou alguma coisa? Pois é, todo mundo acha que o trabalhador rural deixou de ter direito à aposentadoria depois da reforma. Isso aí se deve ao seguinte: quando começaram a correr os primeiros rumores da Previdência e o primeiro texto da Previdência saiu, da reforma da Previdência saiu, no texto os lavradores estavam excluídos da proteção social. Ou seja, não existiria mais aposentadoria para lavrador, esse benefício que a gente disse desde o começo, de segurados especiais e boias frias, que eles têm direito à aposentadoria sem contribuição e a utilizar o tempo rural sem contribuição. Esse direito deixaria de existir. Deixaria porque não deixou. O que aconteceu na prática foi que vários partidos se uniram, principalmente partidos de esquerda, em movimentos sociais, e estabeleceram pressão, né? Fizeram pressão e acabaram alterando o texto da reforma da Previdência para excluir o rural de lá. Ou seja, se excluiu de lá, ele continua na lei, não mudou nada então. Então, tudo que a gente disse desde o começo até agora, sobre o lavrador ter direito a alguns benefícios sem contribuição e também ter direito a contar o tempo rural antes de 1991 sem contribuição, desde que ele seja pequeno proprietário ou parceiro, meieiro, comodatário ou boia fria, continua valendo. Compreendi, Marcelo. E a aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma da Previdência? Mudou alguma coisa? Pois é, ainda bem que você lembrou de perguntar isso, porque na verdade não alterou nada na legislação do lavrador. Isso é verdade, continua sendo verdade. Porém, existe uma alteração na reforma da Previdência que vai apresentar um reflexo para aquelas pessoas que trabalharam na lavoura. Vou tentar explicar. Bom, a reforma da Previdência ela é datada do dia 13/11 de 2019. Grava aí, 13/11 de 2019. Nessa data, ou melhor, até essa data, existia a aposentadoria por tempo de contribuição. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, era exigido o quê? Era exigido 35 anos de contribuição para homens, 30 anos de contribuição para mulheres e não tinha idade mínima nenhuma. Aí lembra que eu disse que você pode computar o período rural que você trabalhou antes de 1991?
Então, se você somar o rural antes de 91 com mais o tempo de contribuição desse 35, você teria direito, se fosse homem, e se der 30, se for mulher, você também tem direito. Tinha direito. A reforma da Previdência mudou isso. Quem começou a contribuir depois da reforma da Previdência nem vai ouvir dizer mais sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, que ela não vai existir mais. E aí houve a criação de algumas regras de transição para as pessoas que, antes da reforma da Previdência, não tinham direito, mas já estavam contribuindo. Se você tivesse direito antes da reforma da Previdência, vai ter direito adquirido e pronto, né? Se você não tinha direito antes da reforma da Previdência, você vai ter que descobrir em que regra de transição que você cai. Lembra da reforma da Previdência? 13/11/2019. A gente tem que somar todo o tempo que a pessoa tem até 13/11/2019 e com base no tempo que faltava para a aposentadoria, a gente vai descobrir qual que é a regra de transição para ela. Mas na prática, o que tem acontecido é que tem ficado cada vez mais difícil de se aposentar porque cada dia vai ser exigido mais tempo. Então, a regra que mais se aplica das de transição é a regra do 100% do pedágio. Como é que funciona isso? Você descobre quanto tempo você tinha lá em 13/11/2019, vai fazer a conta, você descobriu que você tinha 25 anos. E você é um homem. Se você é um homem e tinha 25 anos, você precisaria só de 10 para chegar em 35, certo? Agora você não precisa de 10, mas precisa de 20. E aí, o que acontece na prática? Quando você for completar esses 20 anos a mais de contribuição, praticamente você não precisa do rural lá do passado. Tá? Então, essa atividade rural do passado, às vezes a gente utiliza ela, mesmo para essas pessoas, para aumentar o valor do benefício da pessoa. Então, vou tentar resumir isso aqui que eu disse, tá? O lavrador continua podendo utilizar o período anterior a 1991. Isso não mudou. O que mudou é uma questão de ordem prática. Como está se exigindo tanto tempo para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição, às vezes ela já não precisa muito mais daquele trabalho rural lá de trás para dar o tempo dela para ela se aposentar. Ela já vai ter tempo suficiente só contribuindo mesmo, e o tempo rural acaba sendo utilizado como tempo para aumentar o valor da aposentadoria. Então essa é a única alteração que teve. Compreendi. E a profissão do lavrador, ela é considerada insalubre? Tem periculosidade também? Ela é especial? Ela é uma profissão especial? Certo. Vamos só tentar separar uma coisa da outra coisa para que eu possa responder a tua pergunta. Uma coisa é o segurado especial e boia-fria, né? E o direito que eles têm de se aposentar sem contribuir. Então, aquele que é segurado especial, que é o pequeno agricultor ou boia-fria, ele tem direito a uma série de benefícios sem contribuição. Você vai olhar lá na carteira de trabalho da pessoa, está em branco. Você vai olhar no sistema do INSS de contribuições, chama CNIS, o CNIS está em branco também. A pessoa não tem contribuição e ainda assim ela tem direito porque ela implementou a idade, ou porque ela está doente, ou porque o marido faleceu, e assim por diante. E existe um outro tipo de trabalhador rural, que é aquele que trabalha registrado. Esse que trabalha registrado, empregado rural, ou o autônomo rural, que contribui para o INSS, como um veterinário, por exemplo, eles têm os mesmos direitos que teriam um trabalhador urbano, dentre eles a aposentadoria especial. E o segurado especial tem direito à aposentadoria especial? Não. Apesar do nome ser o mesmo, esse adjetivo é utilizado de forma diferente. Segurado especial é o rural que tem que receber um tratamento especial porque ele não tem contribuições. A aposentadoria especial é a aposentadoria por tempo de contribuição especial. Então, a aposentadoria especial é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ela é paga para quem? Para aqueles que trabalharam com insalubridade, periculosidade ou em atividades penosas. Penosa é aquela atividade que é digna de pena, que é muito difícil de fazer. Sim. Bom, a sua resposta é: o trabalhador rural tem direito? Aí eu tenho que dizer, depende. O segurado especial não vai ter direito à aposentadoria especial. Mas o empregado registrado em carteira e o autônomo que contribui
para o INSS na área rural, se ele estiver exposto a alguma insalubridade, ele teria direito à aposentadoria especial. Vou dar alguns exemplos, tá? O tratorista, o maquinista de implemento agrícola grande, normalmente estão expostos a trepidação e ruído. O veterinário, o pessoal que cuida de gado leiteiro, faz o retiro de leite, o pessoal que cuida de cavalo, cavalariço, que é o pessoal que vai lá e cuida da doença do cavalo e mexe no casco que está doente. Esse pessoal tem direito porque tem exposição a agentes biológicos que têm potencial de fazer mal para a saúde humana. Por exemplo, carbúnculo, brucelose. A gente nunca sabe muito bem quando um animal está com essas doenças, principalmente quando está no início. E isso pode passar para o ser humano, pode dar algum problema no ser humano. Então, por causa disso, eles também têm direito. E os trabalhadores rurais, em geral, tem uma tese que eu defendo que diz o seguinte: empregados rurais que estão expostos ao sol, ou seja, quase todos, né, estão expostos a um agente potencial gerador de câncer. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que lista quais são os agentes causadores de câncer. Entre eles está o amianto, que é esse material que se utiliza em telha, pó de madeira, vários outros. Dentre esses agentes cancerígenos está radiação solar. Todo mundo sabe que radiação solar causa câncer de pele. Porém, não é uma tese ainda muito defendida. Eu defendo essa tese, acredito que a gente vai conseguir ainda ganhar ela, que se você está exposto à radiação solar, porque a radiação solar está naquele decreto, naquela portaria, do Ministério da Saúde, então você trabalha com insalubridade, exposto ao perigo de desenvolver uma doença. Ou seja, se essa tese for aprovada pela Justiça, é uma tese nova ainda, mas se ela for aprovada pela Justiça, ela traria direito a praticamente todos os empregados rurais ou contribuintes individuais rurais que estão expostos a sol a ter direito à aposentadoria especial. Então, para resumir a tua pergunta, sim, tem direito à aposentadoria especial o trabalhador rural, desde que eles tenham contribuído para o INSS. Então, o segurado especial não pode, porque ele não contribui, e que estivesse exposto a algum agente insalubre, perigoso ou uma atividade penosa durante o teu tempo de trabalho. Cara, muito interessante saber disso. E para fechar agora, né, essa questão das perguntas que a gente recebeu durante a semana sobre os trabalhadores rurais. Deixa eu te interromper um segundo, que eu acho que tem uma coisa que eu acabei me esquecendo, que eu acho que é bem relevante. Sim. É o seguinte: muitas das pessoas que vão assistir esse vídeo vão provavelmente estar com uma pergunta lá, e eu estou presumindo isso já, que é a seguinte: mas eu era segurado especial e agora eu entrei trabalhar numa fazenda e estou registrado durante todo esse tempo. E daí? Mas não tem 25 anos. Não tem todo o tempo da aposentadoria especial. E daí? Como é que eu faço? Para essas pessoas que trabalharam um pedaço do período de vida em atividade normal e um pedaço do período de vida em atividade insalubre ou perigosa, o que eles têm que fazer é transformar o período insalubre em período normal para poder contar com o resto. Dando um exemplo, imagine que alguém tenha trabalhado durante 10 anos em atividade rural, exposto a dejeto de vacas e bezerros, limpando cocheira. Essa pessoa, então, tem 10 anos de atividade especial. Esses 10 contam como 14 para poderem ser somados com aqueles rurais do começo da vida. Então, a pessoa trabalhou bastante tempo na atividade rural no começo da vida e agora ela tem 10 anos de registro insalubre, então ela conta 14 normais e mais o período lá do começo da vida de segurado especial. E aí eu acho que dava para a gente abrir para a pergunta do pessoal de casa. Não tem alguma pergunta específica aí? Sim, temos sim. Essa semana a gente soltou a caixinha de perguntas nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook. E aí o pessoal deixou lá as suas dúvidas, né? E aí eu trouxe elas para a gente responder elas juntas, né? Vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá.
Tenho uma pergunta primeira do Célio. Ele é da cidade de Colombo, que fica no Paraná, só que é no mesmo sentido lá de Lindalva, Lençóis Paulistas, São Paulo, né? Ele disse assim: eu trabalhei desde criança no sítio do meu pai. Eu posso contar o tempo para se aposentar por tempo de contribuição? Tem limite de idade para começar a trabalhar? Então, eu vou me concentrar mais no final dessa pergunta, porque eu acabei respondendo ela sem querer agora na última pergunta. Que ele perguntou aí se existe limite de idade para começar a trabalhar. Existe limite de idade para começar a trabalhar, porém ele não se aplica. Ou seja, sempre houve na legislação e na Constituição estabelecido uma idade mínima para que um brasileiro pudesse trabalhar. Então, na Constituição anterior, era 12 anos. Como quase todo mundo está nos ouvindo trabalhou na época da Constituição anterior, essa Constituição só passou a valer em 88, então o pessoal trabalhou na Constituição anterior. O limite de idade que existia na época era 12 anos. Porém, tem um entendimento na Justiça, e também não podia ser diferente, que é o seguinte: essa idade ela é fixada na Constituição, 12 anos, para benefício da criança e não para trazer prejuízo para a criança. Ou seja, o Estado deveria ter protegido essa criança e não deixado que ela trabalhasse, oferecendo escola, fiscalizando talvez o emprego dessas pessoas em trabalho infantil e a fim de dar oportunidades para elas. Esse é o sentido da norma que estabelece 12 anos como idade mínima, ou seja, uma proteção para a criança. Porém, se ela foi ofendida, e a gente sabe aqui nesse país que milhares ou milhões de pessoas trabalharam na lavoura enquanto criança, bem novinhas já, ainda, né? Se isso aconteceu, aí essa norma não pode ser aplicada, porque ela era para ser uma norma para proteger a criança, mas a criança não foi protegida, trabalhou, então agora ela tem o direito de computar. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é um limite biológico mesmo de trabalho. Apesar de não ter um limite na lei, então, né? Tem o limite, mas não se aplica, não tem o limite. Então, apesar de não ter esse limite aplicável para a criança na época, na lei não tem esse limite, tem um limite biológico. Ninguém vai acreditar que uma criança de 1 ano de idade estava trabalhando na lavoura, porque ela não tinha condição biológica de trabalhar. Por conta disso, os tribunais têm fixado a idade mínima em 10 anos. Não porque existe uma previsão legal, mas porque os juízes dizem assim: eu não acredito que essa pessoa trabalhava antes dos 10 anos. Porém, eu já vi alguns julgados que condenaram o INSS a averbar a partir dos 8 de idade. Antes disso, eu particularmente nunca vi nenhum julgado. Mas assim, com maior segurança, a partir dos 12, com uma prevalência aí de 50% mais ou menos dos julgados que a gente tem visto, pelo menos ultimamente, a partir dos 10. E aí, excepcionalmente, se você comprovar que realmente trabalhou por alguma situação específica, ou porque o pai faleceu, ou porque a família era muito pobre, trabalhou a partir dos 8, aí você vai conseguir averbar a partir dos 8. Então, respondendo a tua pergunta, não existe uma idade mínima aplicável. O que existe é um entendimento biológico de que a pessoa começou a trabalhar com 12 anos. Certo. Respondido aí, seu Célio. Espero que tenha esclarecido aí a sua dúvida. Tem uma outra pergunta aqui. Ele não deixou a cidade, é a do Américo. Ele diz assim: eu trabalhava como lavrador a vida inteira, mas eu sujei a carteira. E por isso o INSS está negando a minha aposentadoria por idade rural. O que eu tenho que fazer? Tá. Olha, eu não sei de onde ele é, mas se você estiver ouvindo aí, dá para complementar aqui a tua resposta. Então eu vou responder no que eu acho que você quis dizer com sujou a carteira, né? Existe, provavelmente também ele seja do Paraná, porque é uma expressão que no Paraná se utiliza. Não sei se no Brasil todo se utiliza essa expressão. Sujar a carteira foi utilizado aqui como uma expressão de que a pessoa era rural a vida toda, porém ela teve um vínculo urbano. Então, isso aconteceu muito em cidades do interior, onde o DR foi lá recapear estrada, por exemplo. A pessoa trabalhava como boia fria, quer dizer, trabalhava no rural. Aí o DR passou contratando, eles trabalharam lá 3, 4, 5 meses para o DR e depois voltaram a ser lavradores. Bom, tem duas situações diferentes aí.
Se a pessoa teve um vínculo maior do que 12 meses urbano, ou seja, saiu da lavoura por mais de 12 meses, para aposentar por idade já não dá mais. Vou explicar um pouco melhor isso porque acho que a gente não tinha falado desde o começo da nossa conversa. A aposentadoria por idade rural, ela é paga para homens com 60 e para mulheres com 55 anos. Homens de 60, mulheres de 55. Desde que tenham trabalhado nos últimos 15 anos na lavoura. Então vou repetir. Aposentadoria por idade rural é paga para homens de 60 e mulheres de 55 anos, desde que tenham trabalhado na atividade rural nos últimos 15 anos. Esse últimos 15 anos é agora, certo? Então, de agora para trás, 15 anos. Se essa pessoa teve um vínculo menor do que 12 meses nesses últimos 15 anos, menor do que 12, não tem tanto problema. Se a pessoa teve um vínculo maior do que 12, ela já não vai ter mais direito à aposentadoria por idade rural. Quanto aos outros benefícios, a pensão por morte, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, esse intervalo não tem muita relevância, desde que ela tenha tido um documento produzido em nome dela, escrito lavrador, depois do vínculo. Então vamos lá. Essa pessoa trabalhou lá, esse nosso amigo do DR, trabalhou lá no DR em 1999. Agora ele vem se aposentar por idade. Poderia? Poderia. Por quê? Porque nos últimos 15 anos ele não teve nenhum vínculo urbano. Agora, se o nosso amigo teve um registro em 2017, de 8 meses, em 2017 está dentro desses últimos 15 anos, percebe? Então, essa pessoa vai ter que comprovar que voltou para a lavoura. Ou seja, isso para aposentadoria por idade e para qualquer outro benefício. Ela teve um vínculo em 2017. Então, quando um juiz olhar para isso, ele vai ver assim, não, ele era lavrador em 2017 e deixou de ser. Para comprovar que não deixou de ser, tem que conseguir um documento 2018, 2019, 2020 e assim por diante, para que fique claro que aquilo ali foi só um períodozinho que ele se afastou temporariamente da atividade rural. Porém, se for um período superior a 12 meses, perdão, se for um período superior a 12 meses, o que vai ser entendido é que essa pessoa deixou de ser lavrador. E aí, o período de 15 anos vai ter que começar a ser contado do zero. Então, se em 2017 ele teve 1 ano e 2 meses de registro urbano, ele vai ter que começar a contar em 2017, mas daí já complicou, porque daí ele já vai estar bem idoso, né? Bom, então vamos de novo. Ele perguntou se a carteira dele... Ele falou a data? Não citou a data. Tá, ele falou que ele sujou a carteira. Isso. E se ele consegue se aposentar por idade. Exato. Então, ele vai se aposentar por idade com 60 anos, desde que esse registro em carteira tenha sido menor que 12 anos. Agora, se for superior a 12, ele vai ter que começar a contar essa idade. Então, ele vai estar provavelmente bem velhinho. Se ele está perguntando agora, ele deve estar beirando 60. Ele vai estar bem velhinho já quando ele completar os 15, a partir dessas carteiras sujas aí. Porém, na época da Dilma Rousseff ainda, se eu não estou enganado, surgiu uma lei que criou um benefício extra, que é uma aposentadoria por idade híbrida. Existia aposentadoria por idade rural, existia já a aposentadoria por idade urbana. A rural pagava-se com 15 anos de serviço rural, os últimos 15 anos, e a urbana pagava-se com 15 anos de contribuições para o INSS. Aí criaram uma última aposentadoria por idade, a aposentadoria por idade híbrida. Então esse nosso amigo, se ele sujou a carteira por mais de 12 meses, talvez ele tenha direito à aposentadoria por idade híbrida. Quem é que tem direito? Somando todos os períodos dele de contribuições, com todos os períodos trabalhados na lavoura, isso em qualquer momento da vida, tem que dar 15 anos. Se ele era rural a vida toda, vai dar 15, certo? Então ele tem que somar todo o período rural que ele tinha na vida com esse período de contribuição dele e tem que dar 15. Se der 15 vai dar, ele vai ter que esperar completar os 65 anos, se ele for homem, ou 62 anos,
se ele for mulher. Então, a aposentadoria por idade rural é paga aos 60 anos para homem e 55 para mulher. A aposentadoria por idade híbrida é 65 para homem e 62 para mulher, desde que a somatória do período rural e urbano dê 15 anos. Certo, Marcelo. Obrigado mesmo pela explicação. Ficou claro isso? Eu acredito que sim. Acredito que o Américo deve estar assistindo a gente agora, deve estar esclarecido as dúvidas aí. A gente tem uma terceira pergunta que deixaram para nós. Essa pergunta é do Irineu Petrovic, de São Paulo. Eu acho uma pergunta bem interessante, que eu tenho colegas que são parecidos, tem casos parecidos com esse caso aqui, e eu acho que vai dar para todo mundo entender. Ele disse assim para nós: eu sou do Exército, estou quase completando o meu tempo de contribuição e era agricultor quando era criança junto com meu pai. Posso contar o tempo rural para me aposentar pelo Exército? Como é que é o nome dele? Ele chama Irineu Petrovic. Ô Irineu, cara, vou até olhar para você porque a notícia não é boa, tá? Você não pode computar esse período rural para contar com o teu período do Exército. Por que não? Porque lá na lei de benefício, isso é estabelecido como única exceção ao computar esse período rural. Então lembra que a gente falou? O período rural do passado, antes de 91, pode ser somado com o período de contribuição? Pode, mas não para quem está em regime próprio. Ou seja, quem está contribuindo para o INSS pode computar o período rural. Quem está contribuindo para qualquer outro regime de previdência que não é o INSS, do tipo Paraná Previdência no Paraná, ou regime público funcionário público federal, ou policiais militares, ou exército, esse pessoal tem contribuição, mas não pode computar o rural. Que é o caso desse Irineu, né? Infelizmente. Pois é. Ó, tem um outro aqui, que é da Dona Maria, de Passos de Minas. Ela na verdade mandou no direct, eu acho que não coube na caixinha, porque ela mandou um textinho pra gente responder. E ela disse assim: quando eu era pequena, eu trabalhava com meu pai no sítio da família. Casei em 88 e fui trabalhar como diarista na colheita de laranja no interior de São Paulo. Mas a maioria do tempo sem registro em carteira. Hoje não tenho nem 5 anos de registro, mas desse tanto, uns 3 é como doméstica. Fiz 62 anos de idade e não estou conseguindo me aposentar. Então ela teve todas essas atividades, hoje ela tem 62 anos de idade e não consegue se aposentar. E ela teve um período aí de registro em carteira, de doméstica, né? Sim. Quanto tempo? 3 anos. Ela tem 5 anos de registro e 3 era de doméstica. Certo. Como que é o nome dela? O nome dela é Maria. Bom, Dona Maria, olha, o caso da senhora é exatamente aquele que eu expliquei agora há pouco da aposentadoria híbrida. Por quê? Porque a senhora teve um período de atividade rural, porém a senhora sujou a carteira, como disse o nosso amigo. A senhora deixou de ser lavradora e passou a ter registros urbanos. Provavelmente quando a senhora foi ao INSS, a senhora ainda não tinha completado os 62 de idade. Se completou, eles estão errados. Se não tinha completado, isso explica. Por quê? Porque agora, quando a senhora fez 62, é que a senhora adquiriu o direito. Então, com 62 anos, mais esse período de contribuição seu, que se eu não estou enganado, com 5 anos, com mais um período rural do passado, a soma desses dois tem que dar 15 anos. Com 62 anos de idade, a senhora adquire direito à aposentadoria híbrida. Se a senhora tiver advogado, fale isso para ele, ele vai dar entrada de novo. Se a senhora não tiver advogado, eu vou deixar um link aqui embaixo para a senhora poder mandar a pergunta para mim, para a gente poder conversar melhor, tá bem? Bom, maravilha, Marcelo. Então agora, para responder a nossa última pergunta, acredito que a gente tenha prolongado um pouco nessa conversa, mas é para esclarecer as dúvidas aí dos nossos clientes, né? A última pergunta do Valdir Bianco. Ele disse assim para nós: eu sou tratorista, trabalho com maquinário pesado desde os 25 anos. Agora estou com 57 anos de idade, mas não estou conseguindo me aposentar. O meu patrão não quer me dar o PPP. Primeiro, eu tenho direito? E segundo, como que eu faço para conseguir esse PPP? Tá, Valdir, é o seguinte, para que você entenda a minha resposta, eu vou ter que explicar algumas coisas, tá? Primeiro, você pode computar o período rural que você trabalhava antes de 1991, como eu disse antes, com o período que você trabalha depois de 1991, desde que registrado. Se você está dizendo aí que você está trabalhando já há mais de 25 anos, né? De tratorista, acho que ele falou, né? Uhum. Então, presumo que você esteja registrado esse tempo todo. E antes disso,
Se você é tratorista rural, provavelmente você também era lavrador. Então, antes de 91, você pode computar o período de lá. Bom, esse período de 25 anos como tratorista é um daqueles trabalhadores que eu tratei no começo, trabalhadores rurais expostos a condições perigosas. Bom, a condição perigosa aí, condição insalubre. A condição insalubre aí seria ruído e trepidação. Mas você precisa provar que você estava exposto a ruído e trepidação. E como é que você prova? Você prova com o PPP. Por isso que eles estão dizendo para você que você precisa de PPP. PPP significa Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é um formulário que o INSS fornece, que a empresa fornece para que o funcionário possa levar ao INSS e comprovar que estava exposto à periculosidade ou insalubridade durante o trabalho. Vou falar de novo porque eu acho que não ficou claro. Toda vez que você trabalha com insalubridade ou periculosidade, você tem que provar essa condição. Para você provar, você leva para o INSS o PPP e quem dá o PPP é a empresa. Por quê? Porque ela é boazinha? Não, porque a lei obriga ela a dar o PPP. Mas na prática, a gente sabe que as coisas nem sempre funcionam como está na lei. Na prática, a empresa não consegue fazer o PPP porque não fez uma coisa anterior, que é contratar um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico para fazer uma perícia na sua empresa e comprovar e demonstrar se aqueles funcionários que estavam trabalhando estavam expostos à insalubridade ou periculosidade. Dito de outro modo, a obrigação primeira da empresa não é fornecer o PPP, é contratar o médico ou o engenheiro do trabalho para fazer o laudo. Feito esse laudo, o empregador só tem que fazer o seguinte: quando você for sair da empresa, ele pega o laudo, pega o PPP e preenche o PPP com a informação do laudo. O PPP então é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é o seu perfil de profissão. Ali no PPP vai ter o teu nome, a situação sua de trabalho, a descrição da tua atividade e todos os agentes insalubres ou perigosos que você estava exposto. Mas da onde que ele vai tirar os agentes insalubres e perigosos? Lá do laudo. Se não tem laudo, eles não te dão o PPP porque não tem laudo. Normalmente é isso que tem acontecido com as empresas que se negam a fornecer o PPP. Então é por isso que o teu empregador, provavelmente, é por isso que o seu empregador não está te dando o PPP. E aí, o que você faz? Não tem como você obrigar o seu empregador a te fornecer o PPP, a menos que você entre com uma ação na Justiça do Trabalho. Mas eu desaconselho. Por quê? Porque você vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e ela vai demorar anos para terminar. Depois que ela terminar, você vai pegar o PPP, porque você vai conseguir a condenação do empregador, e vai aí sim entrar na sua aposentadoria. Ou seja, para dar entrada na sua aposentadoria, você vai ter que esperar muito tempo. E aí, o que você faz? O que eu aconselho meus clientes a fazer, e vou te aconselhar agora, é o seguinte: você precisa comprovar que pediu. A obrigação da empresa é fornecer. Porém, você tem que comprovar que você pediu. E como é que você comprova? Ou você pega, escreve lá uma cartinha lá: eu preciso do meu PPP para fazer minha aposentadoria, e vai até lá e pega a assinatura do responsável. Ou você vai até uma agência do correio e faz lá um telegrama com aviso de recebimento e mãos próprias. Esse telegrama vai ser entregue na empresa, o responsável vai assinar, o correio vai levar até na tua casa. Então, você vai ter que ou ir na empresa com essa declaração e pegar a assinatura da pessoa com esse requerimento, ou enviar um telegrama, que daí tem o mesmo efeito, para comprovar que você está pedindo o PPP. E aí? Aí eles não vão te dar do mesmo jeito. Você vai até o INSS e vai levar essa cópia de que você pediu. Se o INSS achar pertinente, ele vai até a empresa e faz uma vistoria na empresa para descobrir se é insalubre. Mas na prática, o INSS nunca faz. Nunca. Se o INSS não faz, o que é que você vai fazer? Você vai ter que contratar um advogado para dar entrada na justiça e contar para o juiz: juiz, eu trabalhei na lavoura, trabalhei como tratorista, meu empregador não está querendo me dar o PPP,
e eu preciso comprovar. Então eu peço um laudo pericial judicial. Na prática, o juiz vai mandar fazer uma perícia lá na empresa, uma perícia dele lá na empresa, para descobrir se sua profissão era insalubre. Bom, existem muitas outras situações que poderíamos abordar agora a respeito de PPP, se dá, se não dá, se a empresa faliu. Porém, eu acho que esse vídeo não comporta isso, a pergunta dele era especificamente a respeito disso. Eu acho que a gente deveria gravar um vídeo aí a respeito disso. E aí, se o Alex concorda, a gente grava aí depois um vídeo especificamente sobre PPP e como comprovar, e quando o patrão não dá, e quando o patrão faliu, quando o patrão mente no PPP, porque eu acho que vai ser bem pertinente. Mas para você, Valdir, né? Isso. Para você, Valdir, o que você tem que fazer então é comprovar que pediu e contratar um advogado, porque de qualquer jeito você vai acabar na justiça mesmo, porque o INSS não vai reconhecer sem um laudo judicial e sem o PPP. Tá joia? Joia, Marcelo. Bom, então acredito que seja esse o nosso bate-papo de hoje, né? Esclarecemos algumas perguntas que os nossos clientes, nossos internautas deixaram para nós. E gostaria de agradecer ao pessoal até de acompanhar a gente até agora, até esse momento, né? O pessoal que está na fila do INSS aí aguardando que a sua causa seja aceita, né? Que o pessoal do INSS ceda a aposentadoria, né? O benefício, né? E caso não dê certo, nós estamos aí de portas abertas para receber vocês no nosso escritório e bater um papo conosco. É isso aí, Alex. Gente, quero agradecer muito, de coração mesmo, vocês terem ficado até agora aqui. Espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer as dúvidas de vocês de verdade. E se ficou mais alguma dúvida, pode deixar aí abaixo que a gente responde. Se você tiver uma dúvida sua mesmo sobre se você tem direito à aposentadoria, manda para mim, eu te respondo. Só espero que você não fique bravo comigo, porque eu vou ser sincero. Se der para comprovar, se você tiver direito, eu vou te dizer que tem direito. E se você quiser me contratar, a gente vai seguir junto. Se você, por outro lado, não tiver direito, eu vou te dizer a verdade também. Então, sim, manda a pergunta e fique preparado para rever uma resposta bem sincera, tá bem? Muito obrigado mesmo, até mais, fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, gente. Tchau, tchau.